Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 28. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2019. Na semana passada eu trouxe para vocês um resumo sobre as eleições europeias, as eleições para o Parlamento Europeu. Também falei sobre a visita do presidente Trump ao Japão e também ao início, o anúncio das tarifas contra o México. Trouxe um pouco sobre a questão das eleições em Israel, que foram marcadas para setembro. O parlamento israelense não conseguiu, o Netanyahu não conseguiu estabelecer uma maioria, e aí convocou novas eleições parlamentares para setembro. E fechei um pouquinho com a questão da economia argentina em situação bastante difícil. Hoje eu vou começar com a visita do presidente Trump à Europa. O presidente Trump começou sua visita na segunda-feira ao Reino Unido, visita de Estado, 3 dias, que eu divido em 2 partes. A primeira parte, o interesse dos Estados Unidos. É importante a gente lembrar que os Estados Unidos, a grande questão para os Estados Unidos hoje é contra a China. Então, a preocupação do Trump é tentar atrair para o seu lado o maior número possível de países. E esse, digamos assim, o ponto principal da pauta dele com o Reino Unido essa semana, tentando atrair, digamos assim, o Reino Unido para o seu lado na parte principalmente do 5G. O Reino Unido não aceitar os equipamentos da Huawei, essa gigante chinesa, na questão do 5G. E pelo lado do Reino Unido, a maior preocupação é conseguir um bom acordo comercial com os Estados Unidos. Lógico que isso também é interesse dos Estados Unidos, mas na minha visão o mais importante para os Estados Unidos é convencer o Reino Unido a ficar ao seu lado nessa questão do 5G, da China, da Huawei. Pelo lado do Reino Unido, a grande questão é ter os Estados Unidos como grande parceiro comercial, já que tudo indica o Reino Unido irá deixar a União Europeia. Então, assim, para o Reino Unido, a preocupação maior é mesmo essa questão comercial, ter os Estados Unidos como um grande parceiro comercial. Logo, sabemos que o Reino Unido está passando aí por um momento político bastante conturbado. Hoje, a primeira-ministra Theresa May ela renuncia da posição de líder do Partido Conservador. A troca efetiva de primeiro-ministro deverá acontecer em julho. Para vocês terem uma ideia da situação complexa que está hoje no Reino Unido, são 11 candidatos aí do Partido Conservador. O Boris Johnson parece ser, digamos assim, hoje, o mais cotado para assumir como primeiro-ministro. O Trump, inclusive, já mais ou menos que declarou seu voto ao Boris Johnson. Não sei se isso foi muito bom para o Boris Johnson, porque o Trump recebeu muitos protestos lá no Reino Unido. Então vamos aguardar para ver quem que substitui a Theresa May. O processo do Brexit está um pouco travado, vai aguardar essa troca de primeiro-ministro. Lembrando que hoje a data de saída do Reino Unido da União Europeia é 31 de outubro, um ponto bastante importante. Logo após a visita ao Reino Unido, Trump esteve nessa quinta-feira na França, as comemorações dos 75 anos do desembarque da Normandia, onde ele esteve lá com seu não muito amigo, o presidente Macron da França. Inclusive até saiu um comentário de que o Trump não confirmou a presença dele na reunião dos líderes do G7 em agosto, que ocorrerá na França. Ou seja, uma clara mensagem, digamos assim, de que realmente não considera o Macron muito seu amigo. As fotos e tudo aquilo que apareceu na imprensa mostrou que os dois estavam claramente assim, desconfortáveis assim, um com o outro, Trump com o Macron. O Macron tentando assumir essa posição de liderança na Europa, e o Trump com várias declarações contrárias a várias coisas que acontecem na Europa, principalmente a questão da OTAN, 2% de gasto do PIB com defesa, várias questões. Então o encontro do Trump com o Macron não foi muito amistoso. O segundo tópico importante que trago para vocês hoje, a visita do presidente Xi Jinping da China à Rússia. Ele esteve com o presidente Putin em Moscou na quarta-feira. Ontem, quinta-feira, ele chegou a São Petersburgo, onde ontem, hoje e amanhã ocorre um grande fórum econômico, o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, importantíssimo para a Rússia. Vamos lembrar que a Rússia está com sanção econômica tanto da União Europeia como dos Estados Unidos, desde a questão da anexação da Crimeia. Vocês lembram daquela questão da anexação da Crimeia, aquela crise com a Ucrânia, em março de 2014.
Então, desde 2014, a Rússia sofre sanções econômicas da Europa e dos Estados Unidos e, obviamente, isso fragiliza a economia russa, a Rússia precisando de novos parceiros e a China, sem sombra de dúvida, aí, o grande interesse da Rússia de incrementar cada vez mais a sua parceria com a China. O Xi Jinping fez questão de dizer que o Putin é seu best friend e, obviamente, hoje a Rússia é o maior fornecedor de petróleo para a China, importantíssimo, mas a gente não pode esquecer da velha geopolítica, e China e Rússia já tiveram problemas históricos, tem fronteira física, tem uma região comum de interesse que, obviamente, pode levar a disputas, que é o caso da Ásia Central. A Ásia Central, aqueles países da Ásia Central faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até 91, e a China atualmente está com grande interesse naquela região, com vários investimentos naqueles países da Ásia Central, com olho, obviamente, no petróleo, no gás desses países, do Mar Cáspio, etc. O Belt and Road tem uma parte grande de investimentos ali na Ásia Central, mas sem sombra de dúvida, essa visita do Xi Jinping à Rússia dá uma reforçada nessa amizade, nessa relação aí desses dois países que tem o Trump, os Estados Unidos, como grande inimigo, entre aspas, mais inimigo da China, menos da Rússia. A Rússia, na verdade, está querendo sobreviver. A gente não pode esquecer que estão falando aí da Rússia com 140 milhões de habitantes, mas uma China de 1,4 bi. A China tem 10 vezes a população da Rússia. Ou seja, então os problemas são diferentes. Eles também possuem a questão digamos assim, do terrorismo muçulmano como preocupação comum. A China tem os uigures ali de Xinjiang, de religião muçulmana, então há uma preocupação da China com relação a isso, e há uma preocupação da Rússia também com algumas minorias de muçulmanos que existem dentro do território russo. Então também é um outro ponto comum entre Rússia e China. A terceira notícia que trago para vocês essa semana, a visita do presidente Bolsonaro à Argentina ontem, terminando agora de manhã, nessa sexta-feira. Uma visita importante, já tínhamos comentado um pouco no último podcast. Situação econômica na Argentina muito ruim, com inflação de 50% anualizada. O presidente Macri não sabe se será reeleito, as eleições na Argentina ocorrerão em dezembro. A Cristina Kirchner não será candidata como presidente, ela ficará como vice-presidente na chapa do Fernandes, que foi seu chefe de gabinete, uma jogada da Cristina. Isso vai ficar confirmado agora em agosto, nas prévias dos partidos. A gente não sabe nem se o Macri vai efetivamente ser o candidato da coalizão que está atualmente no governo para a sua reeleição, mas o presidente Bolsonaro tentou aí, levou vários ministros e foram discutidos vários temas, situação da Venezuela, algumas ideias em termos de projetos comuns na área de energia, por exemplo. Vamos lembrar que Brasil e Argentina são os únicos países da América do Sul que têm a capacidade de enriquecimento de urânio, é um dado importante. Também algumas discussões de interesse do Brasil em relação à Argentina na área de gás e de petróleo, exploração de gás e de petróleo na Argentina. Ou seja, uma reunião, um evento muito importante, principalmente para a Argentina, no ano de eleições. Eles também discutiram essa próxima rodada de negociações entre o Mercosul e a União Europeia. É um acordo comercial que está sendo costurado entre Mercosul e União Europeia há vários anos. A próxima rodada de negociações acontecerá em Bruxelas no dia 20 de junho. Isso também foi um tema discutido nessa visita do presidente Bolsonaro à Argentina. Então vamos aguardar. Lembrando que essa negociação do Mercosul com a União Europeia é um plano, assim, é um acordo muito importante, mas que nós temos que ter muita cautela, muito cuidado. O bloco europeu é um bloco muito forte, temos que verificar se realmente não vamos sair prejudicados dessa negociação. Hoje, no mundo, não dá para partir para essas grandes negociações sozinho, e faz todo sentido o Brasil estar integrado com os outros países, principalmente, no caso, a Argentina, para tentar encarar, digamos assim, esse mercado europeu, o bloco europeu, um bloco bastante forte. Como sempre tenho feito, trago notícias na área militar. Hoje saiu aí, agora de manhã, tem vários jornais falando sobre isso, quase uma colisão de um navio de guerra russo com outro navio da Marinha Americana no Mar do Sul da China. Isso chama um pouco a atenção, porque a gente estava escutando e vendo notícias saindo já há alguns anos de problemas de navios americanos com navios chineses, o Mar do Sul da China, uma área de fortíssimo interesse da China, mas dessa vez uma quase colisão de um navio de guerra russo com um navio americano,
e a foto que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou dá a impressão de que a aproximação perigosa acabou sendo do navio russo, mas obviamente isso aí gera muita controvérsia, apenas lembrando que não é uma colisão entre dois navios que vai levar as duas potências nucleares a um conflito, mas, sem sombra de dúvida, desgasta, causa muita tensão, principalmente, obviamente, aos comandantes dos navios envolvidos, aos almirantes das respectivas esquadras que devem ter acompanhado ali, essa situação de tensão, mas nada além do que isso. Outra coisa que trago, um ponto importante que trago também hoje para vocês, o lançamento do nosso boletim geocorrente ontem, um boletim geocorrente 95, lançado pelos pesquisadores do grupo de pesquisa, do nosso núcleo de avaliação de conjuntura da Escola de Guerra Naval. O boletim vem com 15 artigos, vários assuntos interessantes, escritos por nossos pesquisadores, recomendo a leitura, está disponível na página da Escola de Guerra Naval na internet. E esse foi o boletim 95, um boletim quinzenal que recomendo a leitura a todos. Para a próxima semana, 2 eventos que chamam a atenção. Primeiro, a questão das eleições no Cazaquistão. O Cazaquistão é um país que não falamos muito, mas é o maior país da Ásia Central, um país riquíssimo em produtos minerais, país de 20 milhões de habitantes. Terá sua primeira eleição presidencial depois de 30 anos, desde que se separou da União Soviética em 91. O Cazaquistão, um regime muito fechado, apenas agora tem eleições nesse domingo. Vamos aguardar o resultado, lembrando que o Cazaquistão tem uma posição estratégica bastante importante entre China e Rússia. Nós comentamos agora essa área, essa região de interesse, essa região de preocupação, digamos assim, entre China e Rússia, que é a Ásia Central, e o Cazaquistão é o principal país da Ásia Central. Então as eleições ocorrerão neste domingo, vamos aguardar. Uma outra notícia também importante que trago para vocês, evento que acontecerá na próxima semana, no dia 13, 14, quinta e sexta-feira da próxima semana, o encontro da Organização de Cooperação de Xangai, uma organização importante, foi criada por China e Rússia nos anos 90, também envolve os países dessa Ásia Central que eu comentei com vocês, e desde 2017 também tem Índia e Paquistão como membros permanentes ou membros efetivos dessa organização. Importante a gente lembrar que estamos falando aí de Putin, de Xi Jinping, de Modi, que acabou de ser reeleito primeiro-ministro na Índia, países importantes. Esses líderes estarão juntos agora nessa próxima semana, quinta e sexta-feira. Então vamos acompanhar de perto, sem sombra de dúvidas, um ponto importante. E uma outra questão que é importante nós lembrarmos: na segunda-feira entra em vigor as sanções, essa tarifa de 5% que o presidente Trump anunciou na semana passada contra o México. Essa semana toda ocorreram reuniões em Washington. Hoje, nessa sexta-feira, essas reuniões ainda estão em andamento. Não temos ainda notícia de que teve êxito a comitiva mexicana. A princípio, as notícias de ontem à noite, está mantido a implementação dessas sanções de 5% a partir de segunda-feira nos produtos mexicanos vendidos aos Estados Unidos. Acho uma medida excessiva por parte do governo americano. Como já falei em outros podcasts, não vejo no médio e longo prazo, principalmente, nada de muito importante para os Estados Unidos. Um México ruim, um México uma situação econômica instável. Quanto mais instável o México, mais chance de ter novos migrantes e novos movimentos migratórios de pessoas fugindo para os Estados Unidos, e aí não vai ter muro que segure. Então eu vejo com preocupação essa questão dessas tarifas de 5% impostas, muito ruim, mostra como que a ferramenta econômica, mostra como que essa expressão do poder, a economia usada para os interesses do Estado, claramente, ou seja, usando uma tarifa econômica, um instrumento da economia para um interesse do Estado, que é a questão dos migrantes cruzando a fronteira do México para os Estados Unidos. As negociações ainda estão em andamento, mas na segunda-feira, se nada ocorrer, a tarifa entrará em vigor. Vamos acompanhar as próximas notícias. Um assunto bastante importante é essa das sanções econômicas dos Estados Unidos contra o México. Esse foi o nosso Conexão Geo número 28. Lembrando a todos que estamos não apenas no YouTube, mas também no Spotify com nossos podcasts, todos os podcasts até hoje. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.